Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso mesmo. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar com a gente na tela. Vocês vão precisar anotar da nossa aula de hoje. Então anotem lá, componente curricular. Educação Física. Turma. Conteúdo. Ginástica. Aula de número. 3. E não esquece de colocar A data de hoje. Repetindo. Componente curricular. Educação Física. Turma. Conteúdo. Ginástica. Aula. Aula de número 3. E não esquece de colocar A data de hoje. Olá, pessoal. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, né, dando continuidade aí ao conteúdo de ginástica, a gente trouxe mais um pouquinho para vocês algumas questões relacionadas à história da ginástica, né? E também um conceito de ginástica, né? Que a gente vai estar sempre trazendo para vocês, né? Alguma complementação teórica para depois a gente fazer as atividades práticas dessas nossas aulas de ginástica, certo? Então, como a gente fez nas duas primeiras aulas, né? Agora estamos na terceira aula e vamos seguir o mesmo padrão, né? Das nossas aulas de ginástica, certo? Então, eu convido vocês para acompanhar comigo lá na tela o primeiro slide, aonde a gente vai falar mais um pouquinho, né, sobre um complemento aí da história da ginástica. Então, os gregos e os romanos foram os primeiros a criar escolas que se destinavam à preparação do físico. Na Grécia, surgiram os Jogos Olímpicos e em Roma, os treinamentos militares. Embora com finalidades específicas, os gregos acreditavam que o exercício físico fosse muito além e fosse uma necessidade para o desenvolvimento geral do indivíduo. Então, vocês vejam, né? Nas aulas anteriores, né, na nossa primeira aula de ginástica, a gente viu algumas questões com relação aos tempos históricos da ginástica, né? A ginástica nos diversos tempos históricos, né? Bem lá na época de antigamente. E agora, né, a gente traz também para vocês esse foco, né, importante que teve a ginástica no seu surgimento lá há muitos anos atrás, para os gregos e os romanos, né? Que justamente com essa intenção, né? Com essa finalidade, com esse objetivo de praticar exercício físico, né? Preparar o físico, né? Eles falam essa palavra, né? A preparação do físico, como a gente leu ali no slide, a preparar o físico. Então, a questão do movimento corporal, do exercício físico propriamente dito, né? E daí eles falam também, né, que apesar de terem algumas características, algumas finalidades específicas, né, tanto os gregos como os romanos, mas eles têm em comum essa questão de acreditar que o exercício físico vai muito mais além, né, que ele realmente é uma necessidade para o desenvolvimento do indivíduo, né, então isso já há muitos anos atrás. Então, voltando ali a acompanhar o próximo slide, né, a gente vê que a ginástica acabou por se tornar uma forma de preparar soldados. Isso ocorreu com as expansões dos impérios, depois com as colonizações. Um alemão chamado Jahn criou uma escola em que os meninos da época podiam jogar, correr, arremessar, saltar, pular, balançar-se e pendurar-se em aparelhos específicos, criados pelo próprio Jahn. Isso lá há muitos anos atrás, né, quando as escolas ainda eram divididas, né, que tinham escolas que estudavam só meninos, tinham escolas que estudavam só meninas, né, então isso aconteceu, que daí eles começaram, esse criador, vamos falar assim, né, que foi o Jahn, ele começou a colocar, né, dentro da escola como um conteúdo essa parte do exercício mesmo, desses movimentos, né, dos movimentos que a gente faz até hoje nas escolas, né, em vários conteúdos da educação física, em todos os eixos da educação física que a gente trabalha com essas movimentações, né, correr, jogar, arremessar, saltar, pular, balançar, pendurar,
e diversas outras coisas, né? Lançar. Então existem vários movimentos aí que a gente faz dentro da educação física de acordo com o conteúdo que a gente está trabalhando. Então a gente percebe que desde muito tempo atrás, né, há muitos anos, quando surgiu a ginástica, já se faziam esses movimentos, né? Então a ginástica surgiu por conta desses movimentos. Dando sequência ali no nosso próximo slide, a gente vê que, em virtude das inconstantes políticas europeias, a ginástica foi proibida e só não teve o seu fim por causa de um aluno de Jahn que continuou o seu método. Essa proibição durou 20 anos, mas quando foi liberada, a ginástica espalhou-se pelo mundo, porém em lugares fechados, que eram dentro de ginásios. Com a criação da Federação Internacional de Ginástica, FIG, em 1881, a ginástica tem a sua regulamentação como esporte, nas modalidades ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolins e ginástica aeróbica. Então vocês vejam, né? Naquela época, né, quando o próprio Jahn criou, de certa forma, a ginástica por meio dos movimentos, né, ela foi proibida durante algum tempo por questões políticas, né, lá na Europa, e depois que ela retornou, né, ela teve esse foco, né, de ser desenvolvida dentro de espaços fechados, que seriam os ginásios, né, que até hoje a gente tem até algumas escolas aqui em Curitiba e até em outros lugares que possuem os ginásios totalmente fechados, né. Mas naquela época as escolas, né, que existiam há muitos anos atrás, muitas delas não tinham esse ginásio fechado, né? Então só podia ser realizada essa ginástica em ginásios fechados, que não necessariamente era na escola, né? Às vezes era lá no ginásio da cidade, né? Hoje em dia a gente tem muito isso, principalmente nas cidades menores, né? Que tem os ginásios, né? Os ginásios fechados, as quadras, hoje a gente chama mais de quadra poliesportiva, a gente pode dizer, né? Mas que sejam fechados, né? Totalmente fechados. Então a ginástica era desenvolvida nesses espaços naquela época. E também, quando foi criada a Federação Internacional da Ginástica, que vocês viram lá, né, a gente acabou de ler no slide, que foi em 1881. Então, há muitos anos atrás, ela teve essa classificação aí de algumas modalidades, né? Ela foi regulamentada como esporte e entrou essas modalidades que algumas a gente tem até hoje, né? Como, por exemplo, a ginástica artística e a ginástica rítmica, né? A gente tem até hoje como modalidade, inclusive modalidade até olímpica, né? Que participa, inclusive, das Olimpíadas e ganham várias medalhas e tal. E daí algumas outras ginásticas, ao decorrer dos anos, elas mudaram a nomenclatura, né? Como a gente passou para vocês na aula passada, os tipos de ginástica que a gente tem hoje, né? De acordo com o nosso currículo hoje de 2020. Certo? Então, todas essas informações aí que eu passei para vocês, né, mais um pouquinho aí da história da ginástica, a gente pegou da Darido de 2011, né, onde também a gente traz aí para vocês um complemento para vocês entenderem como que a ginástica ela tá relacionada, né? A gente pode dizer que ela foi a primeira movimentação que todas as pessoas tiveram há muitos anos atrás. E depois, com isso, né, com o passar dos anos, ela foi se aperfeiçoando e mudando algumas nomenclaturas, algumas modalidades e até sendo adaptada para o ambiente escolar, que é o que a gente vai ver aqui no nosso próximo slide, que eu convido vocês para acompanhar comigo, que a ginástica é uma arte na qual o corpo é uma tela em branco e o atleta registra a sua performance partindo do princípio do autocontrole, do ritmo, do equilíbrio e da criatividade na apresentação dos seus movimentos. Essa citação aí, né, que a Darido lá em 2011 também faz com relação à ginástica, a gente entra naquela questão que a gente já falou para vocês nas aulas anteriores, da criatividade, né, de respeitar
cada individualidade, né? Respeitar a habilidade de cada pessoa, de cada aluno, de cada professor, de cada pessoa que esteja praticando essa ginástica, né? Então, por isso que ela entra muito forte, né? E muito importante dentro da escola, não só quando a gente trabalha o eixo da ginástica propriamente dito, mas quando a gente trabalha com jogos, com esporte, com lutas, com dança, a gente também, em alguns momentos, está trabalhando com os movimentos básicos da ginástica, né? Então, por isso que a gente acaba trabalhando a ginástica em vários setores aí, né? Em vários conteúdos que a gente trabalha, em várias atividades dentro da educação física escolar. Então, agora a gente já fez um pouquinho a nossa parte teórica, né? Convido vocês para a gente eu vou chamar o professor André, para a gente poder continuar a nossa aula com as atividades práticas da aula de hoje. Bom, pessoal, então, para a gente começar a atividade prática da nossa aula de hoje, a gente vai utilizar algumas figuras aqui, né? O professor André está com algumas figuras, eu também estou com algumas figuras, e essas figuras, todas elas, tem uma movimentação diferente, ó. Então o professor André tá mostrando para vocês. Então, por exemplo, ó, essa figura aqui, ó, ela sempre tem que estar nessa posição com a folha em pé, né? Não com a folha virada, assim, deitada, né? Na horizontal. A folha tem que estar sempre na vertical. Então, essa figura aqui, por exemplo, ele está deitado no chão com as pernas e os braços para cima, certo? Então, essa figura aqui também, ele está deitado no chão, com as pernas flexionadas, levemente flexionadas, 45 graus, e os braços abertos, né, formando um V, mais ou menos. Aqui, nessa figura, ele está sentado, com as mãos para trás, as pernas também dobradas em 45 graus, à frente do corpo. Aqui, ó, sentado no chão, com as pernas afastadas, tentando segurar, né, as mãos lá nas duas pontas dos pés. Por que tentando, né, professor André? Porque quem não consegue vai até aonde consegue, vai até o seu limite, né? Não é todo mundo que tem, alguns têm melhor flexibilidade do que outros, então não é todo mundo que vai conseguir fazer todos os exercícios da forma como está no desenho, né, professor André? Como a gente fala, né, nas nossas aulas, que a gente tem que sempre respeitar os nossos limites, né? Então a gente vai até onde a gente consegue. O que a gente pode fazer é gradativamente tentando ir cada vez mais próximo do pé, né? Mas, como eu acabei de falar, respeitando sempre os nossos limites, ok? Aqui eu vou mostrar algumas das minhas figuras, professor André. Ok, professora Carol. Então, você fala para eles aí como que está essa figura. Aqui a gente pode identificar que está de pé, né? Com o pé direito apoiado no chão, a perna esquerda flexionada e os braços levemente afastados do corpo. A próxima é o pé direito também no chão, a perna esquerda levemente flexionada e os braços com os cotovelos levemente também flexionados. Essa próxima é com os dois pés no chão e as duas mãos na cintura. Essa é sentado no chão com as pernas flexionadas, as solas dos pés encostando uma na outra, com as mãos no pé. Aquela famosa posição de borboletinha, Isso. né? Isso mesmo. Okay. Então, e o que a gente vai fazer com essas figuras? Por que a gente está mostrando para vocês, né? Mais de perto também, para vocês visualizarem melhor e explicando como que vai funcionar. Porque a primeira atividade nossa vai ser a seguinte: a gente vai espalhar essas figuras aqui no chão. Vocês observem que eu e o professor André, a gente já tirou o nosso tênis, estamos apenas de meia aqui, né? Porque a gente vai estar realizando esses movimentos, né, dessas figuras, à medida que a gente vai se movimentando. Então a gente vai espalhando aqui as figuras, né, no nosso espaço que a gente tem aqui, né, de forma aleatória. E a gente vai ter que... qual é o objetivo da atividade? Então aqui a gente tem 12 figuras, 12 movimentações diferentes, certo? Então a gente vai ter que utilizar, a gente vai se movimentar, né, no meio dessas figuras. Quando a gente falar parou, a gente vai escolher uma delas e vai fazer a movimentação
que a gente escolheu, né? Então a gente está reorganizando aqui para poder aparecer bem aqui, né, dentro do nosso espaço que a gente tem aqui, né? E até para vocês visualizarem aí todas as figuras, né? Aonde a gente vai estar se locomovendo, então, aqui no meio das figuras, e a gente vai estar escolhendo uma figura para realizar o movimento. Como o nosso espaço aqui é pequeno, com certeza o de vocês aí também, né? A intenção, né, professor André, eu acho que é a gente parar na frente de uma figura, pegar a figura e daí a gente vai realizar o movimento um pouquinho aqui fora do espaço, né? Pra gente não ficar em cima das figuras, né? Exato, então a gente vem um pouquinho mais para trás aqui para realizar os movimentos. Então, só para vocês irem identificando aí, nós colocamos as figuras no chão, mas antes de realizar o movimento, a gente vai trazer aqui para frente para vocês poderem identificar qual que é o movimento, para daí sim a gente poder realizar, ok? Quando vocês estão vendo aí, as imagens para vocês estão de ponta cabeça, ok? Então a gente vai só virá-las para vocês poderem ver. Para ficar de frente para vocês as imagens, né? A imagem do lado certo, ok? Tem algumas imagens que vocês não conseguem ver, né? Por conta da distância da câmera, mas a gente vai mostrar para vocês antes de realizar aquele movimento, ok? Então a intenção, pessoal, como o professor André falou, né? Não precisa vocês visualizarem todos aqui os movimentos que estão no chão, né? Porque pela distância vocês não conseguem identificar quais são os movimentos. Mas quando a gente for parando em cima das figuras, a gente vai mostrar para vocês de perto antes de realizar a movimentação, certo? Isso aí. Então vamos lá, professor André? Deslocando aqui. Nós vamos andando no meio das figuras, né? A intenção é a gente ir andando no meio das figuras. E a gente fala, parou! Aí escolhe uma, professor André. Você escolhe uma, eu escolho outra. Eu vou mostrar que eu escolhi, professor André. Então, a figura que eu escolhi foi esta, ó. Então, eu vou pedir para o professor André segurar para mim a folha aqui, para eu realizar o movimento aqui atrás desta figura. Então, sentado, com as mãos assim e as pernas assim, certo, professor André? Isso aí. Então, sentado, com a perna flexionada e os braços esticados, apoiando a mão no chão, lá atrás das costas. Certo? Então essa é a movimentação da figura. Agora é a vez do professor André. Então, mostra primeiro a sua figura lá, professor André. Movimento bem simples. Então com os dois pés apoiados no chão e as duas mãos na cintura. Vou colocar essa aqui um pouquinho mais para cá, professor André, para você ter um espaço aí. Então, ó, de acordo com a imagem, os pés virados para fora. Isso, os pés virados para fora. As mãos na cintura, olhando para frente. E os pés afastados, né? As pernas afastadas com os pés virados para fora, certo? Então esta é a figura do professor André. Nós vamos deixando aqui as figuras que nós já estamos utilizando. Vamos continuar? Lá, seguindo. Então andando. Como uma variação dessa atividade, a gente também pode colocar uma música, né, professor André? Sim. Pode bater palma. Quando bater palma, a gente vai parar, certo? Ok. Escolhe uma figura. Você começa agora, professor André. Vamos lá. Então, a figura que eu parei na frente foi essa, ok? Então, está sentado com as pernas afastadas e com as mãos tocando a sola do pé. A professora Carol vai segurar ali. Eu vou me organizar aqui. Estão as pernas afastadas com as mãos segurando. Olha lá, e o professor André tá muito bom de flexibilidade, porque ele conseguiu encostar a ponta dos pés. Então, lembrando, né? Sem dobrar o joelho, né? Sem dobrar o joelho, né? Não consegue segurar na sola do pé ou na ponta dos dedos, segura lá na canela. No joelho, aonde você conseguir, né? Vai tentando o máximo que conseguir, mas sempre respeitando o seu limite, ok? Lembrando que aqui, como vocês estão vendo no desenho, ó, a perna tem que ficar esticada, então o joelho não dobra, né? Por isso que a gente vai até onde a gente consegue alcançar. Então, vamos deixar aqui do lado. A minha figura é esta aqui, ó.
onde ele está de pé, né, com os joelhos semiflexionados, os pés um pouco cruzados ali, um à frente do outro, né, um à frente do outro, também com os pés virados para fora e os braços virados com o cotovelo em 90 graus também para cima, né? O professor André vai segurar aqui e eu vou realizar o movimento, professor André. Então é assim, sim, isso. Certo? Assim. Isso aí. Certo? Vou vir mais para cá, professor André, mais pertinho de você, para ficar melhor para visualizar. Sim. Ok. Certo? Muito bem. Muito bem. Então continuemos, professor André. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos caminhando no meio das figuras. Você bate palma agora, professor André. Ah, professor André, é minha vez de começar? Sua vez de começar. Eu escolhi a famosa borboletinha, né? Então é o movimento onde é sentado no chão, com os joelhos flexionados e as mãos nos pés. Também da mesma forma, quem conseguir alcançar, né? Então o professor André vai segurar e eu vou fazer aqui o movimento, né? É os pés juntos, né? Ali não aparece, na verdade, porque ele tá com as mãos nos pés, mas é dessa forma, né? Olhando para frente, com as mãos nos pés, certo? Agora é a sua vez, professor André. Ai, 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 eu peguei uma aqui, ó. Quero só ver. Ih, professor André, essa é de equilíbrio, hein? Essa é de equilíbrio. Vocês vejam que tem algumas figuras que são mais fáceis e outras que são um pouquinho mais complicadas, né, professor André? Isso mesmo. Então, pé direito no chão, os braços afastados. E você vai tentar colocar a mão no seu pé lá. Vai, eu te ajudo, professor André, eu te ajudo. Vamos lá, eu vou tentar de novo. Pera aí, vamos lá. Você pode segurar em mim, professor André, eu te ajudo. Viu? Quase, professor André. A perna não alcança lá, o pé não alcança a mão, mas lembrando que a movimentação não precisa ser feita exatamente como está na figura. A gente tem que sempre respeitar o nosso limite, né? Então, exatamente, a intenção é a gente segurar. Eu também não consigo segurar. Você tá segurando antes aqui, ó, e esticar. Se der um balancinho assim, ó, é mais fácil. Ó. Mas ficar segurando no pé daí, ó, quase, professor André. A perna não fica 100% esticada, mas quase consegui deixar aqui. Então, sempre respeitando o meu limite, eu fui até onde eu consegui. Vamos continuar? Vamos lá. Seguindo. Agora eu vou bater 2 palmas pra gente parar, professor André. Sua vez de começar, professor André. Então aqui deitado no chão, com as pernas esticadas e elevadas e os braços esticados e elevados. Ok? Então, vou ficar aqui de lado para vocês. Deitado no chão. Com a cabeça também no chão. Cabeça no chão. As pernas para cima e os braços para cima. Isso. Vocês vejam que aqui na figura, ó, tá um pouquinho para frente um pé e um do outro, professor André. E a mão também, ó. Isso, professor André, assim, ó. Né? Pra gente poder ver. Na verdade é pra gente poder ver, né, as duas. Mas a gente pode deixar retinho também. Certo? Da forma como o professor André tá fazendo. Qual foi a sua, professora? A minha, professor André, é essa aqui, ó. Então é de pé, né? Com um dos joelhos flexionados, a outra perna esticada. E os 2 braços vão em direção ao joelho que está flexionado. Os 2 braços esticados. Então segura lá, professor André. Então é a perna esquerda, a perna direita fica esticada, a perna esquerda dobra e os 2 braços vão aqui. Isso. Certo? Muito bem, professora Carol. Vamos lá? Continuamos andando no meio das figuras? Vamos lá. Agora é sua vez de bater palma, professor André. Ok. Minha vez de começar? Pode começar, professora Carol. Então a minha figura é essa, ó.
perna direita no chão e a perna esquerda com o joelho flexionado para cima, né? E os dois braços esticados ao lado do corpo, um pouquinho afastados, né? Ó, então a gente vai fazer os braços assim e assim. Equilíbrio também, né, professora Carol? Ó, equilíbrio. Vem aqui a perna no 90 graus, né? Bem... Isso. Ok? Deixa eu guardar aqui, professor André. Sua vez agora. Qual é a A sua? minha é bem parecida com a da professora Carol. Perna direita no chão, perna esquerda levemente elevada e os braços ao lado do corpo. Ah, só que aqui a perna não é 90 graus, né, A perna é 90 graus. Ela é um pouquinho só levantada, ó. E Por isso que ela tem a diferença, né? E os braços também estão formando um triângulo aqui, mais ou menos, né, professor André? isso. Ok? Isso mesmo. E agora, vamos para as nossas duas últimas? Vamos para as outras. Já vamos direto, professora Carol? Vamos direto já. Então, vamos lá. Sua vez. Então aqui, ó, deitado no chão, as pernas semiflexionadas e os braços esticados ao lado do corpo. Muito bem, então o professor André vai realizar as movimentações. Olá. Viu, ó? A perna dobrada, isto, muito bem. Ok? Legal? Muito bem, professor André. E agora, a minha última figura, né? A nossa última figura, que é a minha, ela é sentada no chão, com as pernas, os joelhos flexionados e as mãos esticadas, encostadas no chão à frente do corpo, né? Então vai ficar assim. Isso. O pé é virado. Pezinho virado pro lado. Assim o pé. Certo? Ok. A gente está fazendo bem devagar aí essa atividade, né? A gente fez essa atividade bem devagar e mostrando todas as movimentações para vocês, para vocês poderem realizar aí também junto com a gente, né? Porque como vocês não têm essas figuras aí com vocês na casa de vocês, né? E que se vocês também quiserem como tarefa de casa, vocês podem escolher aí dentro dessas 12 figuras que a gente acabou de fazer, vocês podem escolher 4 que vocês acharam mais legais, né? E desenhar aí no caderno de vocês, né, professor André? Exatamente. Aí vocês podem pegar, então, como a professora Carol falou, as 4 movimentações que vocês mais gostaram e desenhá-las no caderno de vocês, para a gente poder registrar essa atividade de hoje, ok? E além de registrar no caderno, você também pode realizá-las novamente, ok? Isso mesmo, porque a intenção, qual que é a intenção, né, dessas figuras? É justamente a gente estar fazendo algumas movimentações com o nosso corpo de acordo com as figuras, né, professor André? Exatamente, professora Carol. Então, além de a gente utilizar a nossa criatividade, a gente, antes de a gente utilizar a nossa criatividade, né, ou criar outros movimentos, a gente também está se baseando em alguns movimentos prontos, né, professor André? Isso, e além disso, né, cada movimentação dessa você pode ficar algum tempo, né, realizando. Então, por exemplo, vou ficar lá, teve das figuras que era aqui, assim, né? Então eu posso ficar lá, contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Aí eu vou para a próxima. Aí Isso a mesmo. outra é. Eu quero ver vocês fazerem um desafio, então, agora, professor André. Eu vou lançar um desafio para vocês. A professora Carol adora desafio. E eu adorei essa sua ideia, professor André. E vou lançar um desafio para vocês. Eu quero ver se vocês conseguem, além de vocês desenharem, escolherem os 4 mais legais e desenharem no caderno de vocês vão ter como desafio de tarefa de casa, professor André, tentar segurar na ponta do pé, com o joelho esticado, com a perna esticada e ficar 10 segundos assim, ó. Sem cair. Ah, muito bem. Então, vocês vão desenhar as 4 que vocês mais gostaram e vão tentar ficar os 10 segundos nessa posição que... Detalhe, professor André, com a perna esquerda primeiro e depois com a perna direita. Combinado. Com a perna direita é mais fácil, professor André, olha. Aí, ok? Então,
Nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades propostas na nossa aula de hoje e convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula, que continuará sendo de ginástica. Tchau, tchau!